Gravar. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, estamos muito felizes com a nossa segunda aula do Conecta 2025, o nosso Tadel, nesse curso de treinamento de líderes de células. Eu estava fazendo o levantamento da primeira aula, pastora, e a primeira aula nós tivemos mais de 40 pessoas presentes online e mais 38 pessoas assistiram, acessaram o link no decorrer da semana, né? Então, nós chegamos quase na totalidade dos inscritos, que nós estamos quase com 80 inscritos. Então, glória a Deus, não por Isso. causa da presença efetiva a nível de inscrição, mas pelo conteúdo que cada um de nós aprendeu, né? Hoje, nós dando sequência àquela ementa, dando sequência ao esboço que nós apresentamos na aula inaugural, de quais seriam os módulos. O primeiro módulo que nós estamos aprendendo é sobre os fundamentos bíblicos e a visão. Qual é o fundamento bíblico da visão celular? Qual é o fundamento bíblico para a questão do discipulado na veia, como sendo a razão da nossa vida? Então, o primeiro módulo é sobre isso. A aula anterior, a pastora já desenvolveu, e hoje a segunda aula eu vou projetar aqui para vocês, para que todos nós possamos acompanhar, né? Eu tinha pensado, nós vamos ver diversos textos bíblicos, já que é o fundamento, né, bíblico, eu tinha pensado em a gente colocar todo mundo para ler a Bíblia, né? Mas daí abre para ler, fecha microfone, vai ficar difícil. Então eu vou procurar fazer a leitura, ou eu, a pastora, mas eu convido você a ficar com a Bíblia aí do lado, para você estar observando e fazendo anotações. Muitas coisas, queridos, que eu estou falando aqui hoje é fruto de anotações de congressos que eu participei, de vivência de coisas que Deus me mostrou. Então, a gente precisa criar o hábito de anotar. Então, anote aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo. Às vezes é uma frase que o professor fala que ela talvez não tenha nem muito sentido para todo mundo e nem para o próprio professor, mas é uma frase que vai marcar você. Então, anote, crie o hábito de anotar tudo aquilo que você está lendo aí, tá bom? Tá vendo e está ouvindo. Bom, nós então, pastora, tá vendo aí, né? Tá aparecendo, né? Tá O, certinho. Tá, então vamos lá. Queridos, dando sequência aqui, eu quero então falar por que o primeiro tópico de hoje é por que nós fazemos o que nós fazemos. Por que, que o nosso objetivo é fazer célula, é desenvolver discipulado, é ser igreja? Por que, que a gente faz o que a gente faz? E aí eu quero inspirar vocês e nos inspirarmos na história de Barnabé, já que é uma fundamentação bíblica, e para os personagens bíblicos vai nos dar muito mais embasamento do que é bom dar testemunho, é bom compartilhar coisas que eu tenho vivido, que cada um de nós tem vivido, mas o embasamento bíblico através de personagens bíblicos, ele é muito mais significativo e importante, né? Então, a pergunta que nós vamos tentar responder agora é por que a gente faz o que a gente faz? E eu quero me inspirar na história de Barnabé. A primeira coisa que a gente aprende aí em Atos 4:34, eu vou ler para vocês. Você conhece a história que fala que a igreja, no começo, ela estava tão mobilizada e tão envolvida e tão experimentando o amor, o primeiro amor, que eles não se conformavam em ter alguma coisa e o outro não ter. Então, eles vendiam as suas propriedades para atender aos necessitados. A história conta que Jerusalém estava passando por momentos difíceis naquela época. Então, havia uma carência social, uma carência econômica financeira, e o texto em Atos 4:34 está dizendo assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, a primeira coisa que eu aprendo, por que a gente faz o que a gente faz com célula, com discipulado, é porque nós somos sensíveis às necessidades do próximo. Essa é uma característica de Barnabé. Barnabé era um cara sensível ao que os outros estavam enfrentando. Agora, eu quero destacar que nós não podemos nos resumir ou restringir a nossa ação a questões materiais e financeiras.
Então, se a gente pensa numa pessoa que é sensível à necessidade do outro, eu não estou pensando só em cesta básica, eu não estou pensando só em ajudar financeiramente, mas eu estou vendo uma crise. Eu tenho acompanhado um casal que está vivendo uma crise conjugal terrível. Ontem eu fiquei muito mal em saber o quanto uma família que era super estável e super referência, hoje está vivendo uma possibilidade real de divórcio. Então, a gente que é sensível às necessidades do próximo, isso nos move a agir. Então, por que Barnabé fazia o que fazia? Porque a igreja na época, e ele é uma representação prática disso, ele é sensível às necessidades dos próximos. Então, do próximo. Então, quando eu abro uma célula, quando eu me preocupo com alguém que posta lá, ou quando alguém sai do grupo, né? É muito comum quando alguém sai do grupo da célula, do WhatsApp, o líder se preocupa. O que aconteceu? Eu sou sensível, não sou uma pessoa indiferente, eu não sou uma samambaia colocada lá que não faz diferença nenhuma, né? Então, eu e você, para sermos líderes segundo o coração de Deus, precisamos aguçar nossa sensibilidade. Jesus é sensível a tudo aquilo que a gente enfrenta e ele inspira a gente a fazer a mesma coisa. O verso 37 fala, olha em Atos 4:37, que o Barnabé ele tinha um campo e ele vendendo, ele trouxe o preço e também depositou aos pés dos apóstolos. O Barnabé não era um dos 12 e ele era sensível à necessidade, mas a sensibilidade não era só dar um tapinha nas costas e falar, vai passar. Ele não media esforços para suprir as necessidades que a sensibilidade dele tinha mostrado. Então, querido e querida, por que eu abro uma célula? Porque eu não quero só ser sensível, eu quero agir. Eu não meço esforços, eu sei o quanto é difícil. Eu já funcionou célula na minha casa, eu sei que não é fácil a gente se preocupar em preparar o estudo, em organizar a casa, em pôr os filhos para tomar banho, em pôr o cachorro, limpar a sujeira do cachorro, e depois que todo mundo vai embora, arrumar tudo. Eu sei que não é fácil, mas a pessoa que tem um coração em Deus, porque Deus agiu no coração dela. Essa pessoa não mede esforços para suprir a necessidade daqueles que ela percebe que estão enfrentando. O Barnabé, ele estava vendo a turma passando necessidade, tinha acabado o dinheiro, ele vendeu uma propriedade que ele tinha e depositou aos pés dos apóstolos para que eles administrassem conforme as necessidades que chegavam até eles. O texto de Barnabé, ele vai lá para Atos capítulo 9, quando a Bíblia conta que Barnabé ele é levado, né? Olha em Atos 9, o verso 27, o que acontece com o Saulo? Você lembra que o Saulo era um perseguidor da igreja, Saulo era da liderança dos judeus, provavelmente ele era do Sinédrio, que eram os 70 maiores líderes religiosos, políticos do povo judeu, e o Saulo, então, ele pega cartas dos sacerdotes para perseguir os cristãos, para prender e matar. O Estevão foi morto com a conivência do próprio Saulo. Então, o Saulo agora ele está indo para perseguir judeus cristãos lá em Damasco, quando ele tem uma experiência de um encontro com Jesus. Você conhece a história. Quando Saulo se converte, e agora a Bíblia começa a chamá-lo de Paulo, Paulo é o nome grego e ele teve um ministério voltado para os gentios, por isso que Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego. É como você falar João e John. João é em português e John é em inglês, né? O verso 27, o capítulo 9 fala que os crentes estavam tudo ressabiado com Paulo. Os crentes, ninguém queria aproximar de Paulo, porque estava preocupado que Paulo estava dando um golpe para prender todo mundo. Paulo estava querendo desenvolver a fé dele, mas encontrava resistência. Aí, Atos 9, 27, está escrito que Barnabé, olha o verso 26, né? Tendo chegado a Jerusalém, ele procurou juntar-se com os apóstolos, os discípulos. Todos, porém, temiam Paulo e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, verso 27, tomando Paulo consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que eles te lhe falaram, e como em Damasco ele pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, querido, sabe por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente acredita na graça mais do que na desgraça.
Sabe por que que eu e você estamos participando desse curso numa quinta-feira à noite? Sabe por que que você vai abrir a sua casa e colocar a sua agenda à disposição do reino? Porque a desgraça, ela está predominando. A desgraça não precisa de mais ninguém para divulgá-la. Nós precisamos de gente que acredite na graça. E quando todo mundo estava falando que o Paulo era um embusteiro, que a conversão dele era uma maracutaia, ninguém acreditava, o Barnabé foi lá e colocou o cara para bater, assinou um cheque em branco. Então, por que que a gente faz o que faz? Porque a gente acredita na graça. O líder segundo o coração de Deus é fruto da graça. Ô, gente, para pensar. Vocês se conhecem bem. Quem de nós tem qualquer 1% de mérito? Ninguém. Então, nós somos fruto da graça. Nós somos resultado de alguém que acreditou na graça de Deus na nossa vida. E isso é importante que a gente aprenda a multiplicar. Por que que a gente faz o que a gente faz? Atos 11, 22, está escrito, se você quiser, eu vou ler, né? Atos 11, 22, a notícia a respeito da igreja de Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé até a Antioquia. Preste atenção. O Barnabé era alguém submisso às autoridades. O Barnabé estava lá em Jerusalém, tudo do bom e do melhor, vivendo a graça de Deus. De repente chega uma notícia que presta atenção, tem um povo rebelde na Antioquia. A notícia em Jerusalém dos apóstolos chegou, ó, tem uma igreja lá que ninguém está cuidando, não tem apóstolo, a coisa está meio estranha lá. Aí os apóstolos nomeiam o Barnabé para ir lá ser um auditor, para ser um interventor na igreja de Antioquia. E o Barnabé, o que ele faz? Ele vai. Então, queridos, é uma característica importante daquilo, porque a gente faz o que a gente faz, é ser submisso. Eu gosto muito da experiência de Davi. Preste atenção. Davi tinha sido ungido rei. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma instabilidade aqui. Está me ouvindo, né, pastor? Davi tinha sido ungido rei. Ele já sabia que ele ia ser o próximo rei. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então ele sabia que o rei Saul já não tinha mais unção, mas ele ainda era o rei. Davi teve duas oportunidades de matar o rei Saul quando o Saul estava perseguindo Davi. Os valentes de Davi, os amigos de Davi, falaram: Deus está te dando o teu inimigo nas tuas mãos. Toma posse da bênção. E Davi, nenhuma vez, ele tocou no ungido do Senhor. E ele sabia que o Saul estava usando, não tinha mais a unção, mas estava num cargo do ungido. E ele respeitou. Então, por que que Davi foi o homem que foi? Por que que Davi foi o grande líder que foi? Porque Davi, ele sabia se submeter às autoridades. Querido, não existe autoridade que não seja de cobertura. Se você quer ter autoridade reconhecida, se você quer que os seus liderados te reconheçam como um líder segundo o coração de Deus, se você quer que os teus liderados te respeitem, você não pode estar fora de uma outra autoridade. Você não pode ser rebelde. O submisso a uma autoridade, como Barnabé foi, ele consegue ter autoridade sobre quem está debaixo dele. Imagine um tenente do quartel. Se o tenente não estiver debaixo da autoridade do capitão, o tenente não tem autoridade sobre o sargento, sobre o cabo e sobre o recruta. Então a nossa autoridade vem de cima. Por isso que Jesus falou para Pilatos: nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. Então preste atenção nisso. Se você para ser um líder, você precisa ter autoridade respeitada. Mas para você ter autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. O Barnabé sabia disso. E quando os apóstolos falam: Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo e, se for preciso, acaba com aquela bagunça. O Barnabé foi, Atos 11, 22, fala que ele é submisso às autoridades que estão sobre a vida dele. E, por fim, Atos 11, 25, conta que, quando ele chegou lá, né, o verso fala que o Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
por causa dele, né? E o verso de número 25 fala assim: e Barnabé foi para Tarso para procurar Saulo. E o capítulo 15, verso 37, eu vou te contar esse detalhe da história. Capítulo 15, o verso 37, está escrito assim: que Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Deixa eu te contar essas duas histórias. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo, os apóstolos falaram para ele assim: ah, tá bom, você se converteu, a gente acredita, que joia. Mas daí pagaram uma passagem para ele e mandaram ele para a casa dele, lá para Tarso. Fica lá, Saulo. Ao invés de discipular, ao invés de cuidar do camarada, ao invés de avaliar e discernir sobre o coração dele, mandaram ele para um retiro espiritual sozinho. Isso os apóstolos, quando o Barnabé ele vai para Antioquia, vê aquela igreja abençoada, vê aquela célula tremenda e maravilhosa, vê a graça de Deus transbordando. Sabe o que ele faz? Ele lembra do Paulo. E ele vai lá na casa de Paulo em Tarso. E ele pega Paulo e leva para Antioquia, para Barnabé e Paulo discipularem a igreja de Antioquia e para Barnabé treinar Saulo como líder. Então, onde que Saulo aprendeu? Na célula de Antioquia. Com quem que ele aprendeu a ser líder? Com o seu líder de célula chamado Barnabé. Então, Atos 11, 25 fala que nós fazemos o que nós fazemos porque a gente não desiste das pessoas. A gente não desiste das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não desiste. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Os apóstolos tinham desistido de Paulo. Barnabé não. Quando Barnabé vai frequentar a célula da Antioquia e vê aquela maravilha, ele fala: essa célula é o lugar para o Paulo. Ele vai buscar Paulo e fala: Paulo, eu quero te treinar como líder, como futuro apóstolo. Vem aqui para Antioquia. E aí o capítulo 15, verso 37, fala de uma outra experiência de Barnabé, com um camarada chamado João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho. O Marcos, na primeira viagem missionária, ele desistiu e voltou para casa. Talvez porque era jovem, ainda inexperiente. Na segunda viagem, o Barnabé quis levar o João Marcos de novo. E o Paulo falou: nananina, não. Ele pisou na bola numa vez, não vai de novo. O Barnabé levou João Marcos para uma viagem missionária, investiu na recuperação do João Marcos. E no final da vida de Paulo, lá em Timóteo, eu preguei outro dia sobre multiplicando tudo, falei sobre isso. O Paulo falou para Timóteo: me traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então, queridos, para resumir essa primeira pergunta: por que fazemos o que fazemos? A gente faz porque a gente é sensível, porque a gente não mede esforço a necessidade dos outros e quer ajudar a suprir, porque a gente acredita mais na graça do que na desgraça, porque a gente é submisso às autoridades e porque a gente não desiste das pessoas, mesmo quando os outros já desistiram. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma fala sobre essa primeira parte? E aí a gente vai para a segunda parte, se tiver o momento oportuno. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Tá todo mundo aberto aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum testemunho? Nós estamos aqui com 44 acessos, mas os que estão em dupla, devemos ter mais de 50 pessoas. Alguém tem Pastor, alguma? só uma, não é pergunta, não é uma Hum, pergunta. Quando o senhor iniciou a fala, o senhor falou assim, que é melhor a gente pegar os exemplos da Bíblia do que os nossos testemunhos. Assim, não é que eu não concordei, não concordei. tá, eu entendi. Vou explicar melhor então, talvez a minha fala não saiu bem clara. Eu quis dizer, Simone, que os nossos testemunhos são importantes, mas eles não se sobrepõem à Bíblia. Né? Então, até no quadrilátero da fé, que é a forma como nós conhecemos Deus através de diversos meios, é o quadrilátero da fé wesleyano, né? A gente acredita que o testemunho, as emoções, a experiência de cada um aponta para Jesus, mas sempre passando pelo crivo da Bíblia. Então, o que eu quis dizer com isso, Simone, que o nosso testemunho é muito importante, mas ele não é mais importante que a Bíblia.
por isso que os testemunhos aqui estão em ordem, mas a gente fez uma explanação bíblica, mesmo porque nós estamos aprendendo no módulo 1 sobre o fundamento bíblico para a visão celular. Né? Então, eu entendi a sua pergunta, e deixa eu refazer a minha fala inicial. Né? A gente dá muito valor para o testemunho. O nosso testemunho, para quem não conhece a palavra de Deus, é extremamente importante, porque as pessoas não creem na Bíblia, mas acreditam no que estão vendo na nossa vida testemunhar. Então, o nosso testemunho é imprescindível, mas ele passa pelo crivo da Bíblia. E a Bíblia, para nós, é o que a gente está tendo como base da nossa fé, que deve ser. Tem uma Entendeu? frase bem legal assim, que experiência não gera doutrina. E como esse primeiro momento é sobre fundamento bíblico, né? Na verdade, então, doutrina, aí a doutrina ela é baseada na Bíblia. E experiências, elas são importantes e inclusive a gente sempre cita, né, experiências, mas nenhuma doutrina ela pode ser baseada em experiências. Sim, eu me Legal. questionei porque a Bíblia fala que a gente faria coisas maiores. Sim, Então eu falei, sim. então não está validando, entendeu? Não, Por isso não, que eu fiquei. entendi, entendi. Não, e é importante essa fala sua, Simone, até nesse contexto de fazer coisas maiores. Quando Jesus fala coisas maiores, ele está querendo dizer que a gente vai ter mais tempo que ele teve. Ele teve três Entendi, anos e meio para fazer o que fez, né? Que foi muita entendi. coisa. Até outro dia alguém falou, pastor, mas não é meio arrogância falar que eu vou fazer mais do que Jesus fez, maior? Eu falei, não. Ali ele está querendo dizer que a gente está tendo mais tempo. Eu, por exemplo, eu tenho 60 anos de idade, Jesus viveu só 33, né? Eu tenho de conversão, eu tenho 44 anos. Então, eu tenho de convertido mais tempo, 10 vezes mais do que Jesus teve de ministério. Então, eu tenho mais tempo para fazer aquilo que ele fez em 3 anos e meio, né? Por isso que a gente deve sim testemunhar para fazer diferença. Amém? Então, se tiver mais algum, senão a gente continua. Deixa eu então para o segundo, a segunda pergunta de hoje, né? É, sobre o que fazer. A primeira foi por que fazemos o que fazemos, né? Deixa eu agora ir para a segunda, que é. Pastor, posso só fazer Oi, uma pergunta? pergunta. Lemuel, Oi, Lemuel. em relação a não desistir das pessoas, né? Qual que seria um método assim para a gente balizar quando não jogar pérolas aos porcos ou ir atrás de uma pessoa que não quer, e aí é o ponto da gente entender de que tem que continuar insistindo com aquela pessoa ali que outras pessoas já Uhum, desistiram, como foi uhum. Marcos. Legal, legal. Boa pergunta, Lemuel. Eu poderia falar se é Deus que dá o discernimento, mas esse discernimento vem pela experiência que a gente vai adquirindo, né? E o fato de eu diminuir a intensidade de investimento não quer dizer que eu desisti. Porque o desistir da pessoa é entregar para o diabo e falar assim, não tem mais jeito. E se a pessoa vier pedindo, me dá uma chance, você falar não, porque eu já desisti de você. Essa que é a ideia da desistência, né? E o Paulo teve um momento assim com o João Marcos, que ele desistiu, né? Agora, a ideia de eu continuar acreditando, eu também preciso ficar atento a essa fala sua que Jesus disse. Chega uma hora que eu vou usar um termo bem que é não jogar pérolas aos porcos, né? Tem um ditado católico que fala que ele não pode gastar vela boa com defunto ruim. Né? É um ditado católico, né? Então, a gente tem de buscar em Deus. Eu investi uma, investi duas, e a demanda que essa pessoa está me gerando e não está dando fruto, no sentido de conversão, eu poderia usar isso para muitas outras pessoas. Então, daí eu posso chegar no momento e pôr no balança. Eu vou ficar me dedicando a essa pessoa que ela é rebelde, que ela não quer nem saber, e esse investimento que eu estou fazendo nela está me impedindo de fazer investimento em mais 10. Então, daí, o fato de eu redimensionar a minha estratégia, né, não quer dizer que eu desisti da pessoa. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, Lemuel, para ilustrar. Vocês sabem que eu ligo para todas as pessoas, procuro ligar no dia do aniversário para orarmos juntos. E quando a pessoa sai da igreja e se afasta da igreja, eu fico num dilema. Porque se eu não ligo mais, a pessoa fala, tá vendo? Só porque eu saí da igreja, o pastor ficou bravo, agora não quer mais saber de mim.
E aí ela já tocou, se ela saiu da igreja porque o coração dela está meio peludo, aí o pelo vai crescer mais ainda, né? Por outro lado, se eu continuo ligando sistematicamente, a pessoa não vai sentir falta da igreja, porque eu continuo pastoreando ela mesmo se ela querer estando em outra igreja. Então, normalmente, o que eu faço? Eu oro, e eu não tenho explicação, tá, Alemão? Eu não tenho uma regra. Mas tem pessoas que saíram da igreja, estão em outra igreja, ainda eu ligo para elas. E tem pessoas que saíram da igreja, o aniversário é o mês que vem, eu não ligo. Por quê? Eu não tenho uma explicação lógica, mas eu peço para Deus me dar sabedoria, né? E às vezes dá errado, né? Esses dias uma pessoa que saiu da igreja, é, já teve um caso que a pessoa saiu da igreja e eu parei de segui-la no Instagram. Não era por mágoa, por ressentimento, nada. É porque eu não queria ficar triste em ver que a pessoa não estava mais aqui e tal, então eu parei de seguir, sem mágoa, sem ressentimento. Essa pessoa ficou extremamente chateada e falou para uma pessoa que onde já se viu, o pastor está magoado comigo, nem me segue mais. Teve um outro caso que a pessoa saiu e eu continuei seguindo. Só que eu não curti uma foto dela, de um evento que ela participou e que ela foi, né, que se fosse em outro tempo, talvez até ligasse para dar parabéns. Eu não curti. E não fiz comentário nenhum. A pessoa ficou triste. Então, é muito difícil você saber a hora de desistir ou não desistir. Mas eu julgo que a gente precisava, você precisa assim, invista. Na dúvida, continue investindo. Na dúvida, continue investindo. Ah, mas será que eu estou elogiando pelas aos porcos? Na dúvida, continua fazendo. Agora, se você começa a orar e Deus vai te dando uma nova direção, não quer dizer que você entregou a pessoa para o diabo, mas quer dizer que a hora que a pessoa quiser, aquilo que está no coração dela vai fazer diferença, né? A Gabi Mas eu acho que colocou... desiste sim, pastor. Eu Oi? acho que também desistir, às vezes pessoalmente, às vezes desistir pessoalmente, mas você pode continuar orando, intercedendo pela pessoa, né? E se Isso. não desistiu, Uhum. Legal, legal, exatamente, exatamente. Você mudou a estratégia, né, Simone? Mudou a estratégia. exato. Legal. É. Ó, hoje a bispa colocou no grupo dos SDs uma foto, né? E em cima disso que a Gabi falou aí, o povo com picuinha bebendo leite, né? Olha o que está escrito aqui. Isso daqui é um post da Thalita Pereira. Todo mundo fala da ovelha ferida, mas quem cuida do pastor machucado pelo próprio rebanho? Essa é uma verdade, né? Todo mundo fala da ovelha ferida, mas quem cuida do pastor machucado, a ferida causada pelo rebanho, né? É da Thalita Pereira. A bispa postou isso no grupo de SDs. Então, de fato, é isso, Gabi. Às vezes a gente tem muita aí e é o ministério pastoral, né? E você, eu vou te dar uma notícia muito boa, você está sendo treinado para pastorear pessoas. Você está sendo treinado para cuidar de pessoas. Às vezes não há o reconhecimento, às vezes, e gente, quando eu fiz seminário regional lá em Lins, tinha uma ovelha de verdade, animal lá, que ficava pastando lá na grama. E a gente sabia que aquela ovelha era um problema. Quando a gente chegava para pôr o carro lá dentro no pátio, você não podia dar as costas para ela. Isso está falando literalmente. Se você desse as costas, ela vinha e te dava uma cabeçada na traseira. E quando ela vinha na sua direção, você tinha que ficar de frente para ela e bater na cabeça dela, que dela parava. A turma que chegava desavisado, a ovelha derrubava, né? Então isso é um tanto simbólico, né? No seminário a gente aprendia que não podia dar das costas para a ovelha, né? E de vez em quando a ovelha derruba a gente. Mas isso, eu não estou aqui te desanimando, não, mas estou falando que é um privilégio. É muito bom quando a gente vê os resultados, né? Se tem uma pessoa ou outra que ainda está bebendo leite, tem muita gente crescendo. Olha, vocês são a prova disso. Vocês não estão aqui numa classe de novos membros. Vocês já cresceram. Vocês estão numa outra fase e isso é muito bom, em nome de Jesus. Amém? Pastor, Oi. uma coisa. A Raquel, depois a pastora. Eu não sei onde é que levanta a mão aqui nesse para. Chama suas filhas assim, aí que elas vão eu saber. fiz assim com o dedo. Não, é porque o senhor falou aí, né, que, como é que é? Pessoal, ninguém lembra do pastor, né? Ferido. Do Do pastor pastor ferido. ferido. Das feridas E, do pastor. e aí, desse ponto, eu queria, assim, lembrar,
pedir para o senhor comentar, que a questão da líder, o líder ele é um solitário, porque nem sempre ele é compreendido, né? E às vezes ele não tem com quem desabafar, porque no mercado de trabalho é muito assim, porque às vezes você tem que tomar algumas posições que às vezes o seu funcionário, sua equipe não tem a mesma compreensão que você, até porque o papel dele é diferente. Então, que o senhor, como é que é isso nessa Legal. liderança cristã, Raquel, que não tem você, salário? você pôs a bola na marca do pênalti para eu chutar. Obrigado. O Ah, goleiro está de lado. Queridos, é por isso que o discipulado é tudo no cristianismo. É por isso, Raquel, que Jesus escolheu cuidar de 12 para ensinar a gente. Ele podia ter trabalhado com multidões, mas as multidões ele dava de comer. Eu vou falar sobre isso agora, mas ele não discipulava. E Raquel, você na sua célula como líder, você pode às vezes sentir sozinha, mas você vai ter, e esse nós vamos falar sobre isso no curso, o líder de célula ele participa de uma célula que nós chamamos de GD. Então, no GD, você vai ter um lugar de cobertura espiritual, de um supervisor de rede, de um pastor que vai cuidar de você. Então, de fato, a liderança, o pastoreio é muitas vezes solitário, quando não existe discipulado. Quando existe, ao invés de um mestre, existe um chefe. Ao invés de um discípulo, existe um empregado. Então, daí a concorrência. Aí é difícil. Mas, na dinâmica do discipulado, que é a visão que a gente abraça, biblicamente falando, nós não vivemos sozinhos. Por quê? Porque eu tenho os meus pares, o líder de célula tem os pares dele. Então, na sua célula acontece uma coisa muito difícil, você não tem nem como abrir o coração lá. Isso que eu acabei de falar para vocês agora, dessa postagem da Thalita Pereira, não é em qualquer lugar que eu falo isso. Vocês acham que eu vou falar isso numa classe de novos membros? Ah, pastor, então o senhor está enganando? Não. As pessoas precisam amadurecer, crescer, parar de beber leitinho para poder participar de outros estágios, né? Então, por que eu estou podendo com tranquilidade abordar esse tema com vocês? Porque nós não estamos sozinhos. Porque nós temos 80 pessoas sendo treinadas, muitas delas já liderando, e a gente aprendendo no dia a dia o que a Bíblia nos ensina. O Amém? pastor, uma coisa Oi. assim, interessante sobre a célula e que nós precisamos saber e a gente também tem que falar para vocês é que vocês vivem na célula um micro do que nós vivemos no macro. Então, todas as dificuldades que vocês enfrentam nas células, desde as pessoas que não respondem no grupo, que não te responde, que às vezes some, que você investe tempo, né? Nós vivemos isso talvez numa extensão um pouco maior. Então, ninguém tá sozinho, ninguém solta a mão de ninguém. Tá todo mundo junto. Exatamente. Amém, amém. Eu fui esses dias pregar no encontro distrital lá em Santos e eu ouvi um pastor que estava lá convidado comigo para falar também. Ele falando assim: sabe qual é o maior engano da igreja grande? É achar que tem líder sobrando. A igreja pequena, é muito comum. Esses tempos atrás, um pastor de uma igreja metodista menor, né, veio falar comigo: ah, pastor Dinei, você que é feliz na central, tudo funciona, tá, 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 tá. Eu falei: amigo, é um grande engano da sua parte. Se a sua igreja tem 100 membros, a nossa tem 1.000, você multiplica os seus problemas por 10, dá os nós, né? E é isso que a pastora falou. Pega a sua célula e você liderando a célula, você vai começar a entender muito mais o que o pastor e a pastora vivenciam, né? Olha, a Gabi colocou aqui, essa semana já teve líder desabafando no gabinete da pastora. Que bom. Vamos continuar aqui então para um próximo tópico, que é importante aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou começar de novo a. Ih, eu perdi aqui, peraí. Compartilhar, tá aqui. Vamos lá. Então, agora, queridos, eu quero responder a segunda pergunta que a aula de hoje nos apresenta, né? Quais são as estratégias de crescimento através de células? Então,
Para nós, célula é um jeito da igreja cumprir a sua função, que é resgatar pessoas do inferno e povoar o céu. Então, a célula é uma estratégia. Então, nós vamos falar um pouco agora do fundamento bíblico para a estratégia de crescimento por meio da célula. E aí eu quero falar da multiplicação dos pães. E olhando lá para Marcos, capítulo 6, né? Marcos, capítulo 6 é o texto que agora a gente vai usar para responder ou para trabalhar essa estratégia de Deus, de Jesus para o crescimento. Deixa eu só contar o contexto. Estou falando sobre a multiplicação dos pães. Jesus, eu já preguei isso recentemente aqui, Jesus recebeu a notícia que o seu mentor, o seu discipulador, o seu mestre João Batista, o seu primo, tinha sido degolado, decapitado. Aí Jesus, ele fica mal, vai trabalhar o luto, ele é ser humano, e ele precisa então trabalhar suas emoções, vivenciar o seu luto, e ele chama os discípulos para atravessar o mar, para ir para um lugar mais deserto. A notícia vaza e a multidão vai para lá. Chegando lá, ele vê a multidão necessitada e passando fome. E aí, então, ele se move para cuidar da multidão. E ele usa uma estratégia no verso 40. Olha Marcos 6,40. Está escrito assim: e o fizeram obedecendo a Jesus quando ele mandou todo mundo sentar na grama e repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então, qual foi a estratégia de Jesus? Tinha lá, o texto fala que 5.000 homens foram alimentados. Se você somar criança, se somar mulher, que aqui está falando dos homens, era uma forma que se contava na época, só os homens, nós calculamos talvez 10 a 12 mil pessoas. Como que Jesus ia alimentar uma multidão? Ele usa a estratégia de grupo pequeno. Ele usa a estratégia de mandar o povo se sentar em célula. Como eram só 12 líderes, então as células tinham de ser de 50 e 100 pessoas. E preste atenção no que eu vou dizer. Eu estou olhando às vezes errado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Essa é a grande crise que a Igreja Metodista Central em Goiânia está vivendo hoje. E louvo a Deus porque você tomou essa decisão de estar nessa turma agora. Porque o nosso gargalo é pouca liderança. Então, hoje nós temos células abençoadas, mas com prazo de validade. Por quê? Porque elas estão crescendo muito, porque os líderes são como Barnabé, mas se não multiplicar com outros líderes como Barnabé e fazer uma rede através dessa célula, a gente corre o momento já aconteceu, de estagnar, adoecer o líder e também diminuir o tamanho da célula. Então, por que Jesus mandou fazer grupo de 50 e de 100? Porque só tinha 12 líderes. Hoje nós queremos ter não só 40, precisamos de 80 líderes ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. Então, qual a estratégia de Jesus lá na multiplicação dos pães? Reunir o grupo em célula. E por que a célula é importante, queridos? Por que o grupo pequeno é importante? Uma multidão não tem compaixão. A multidão, um pisa no outro. Lembra lá do homem aleijado no tanque de Betesda, há 30 e tantos anos? Ele fala assim, quando a água move, ninguém tem compaixão, é cada um para si, Deus para ninguém. Lembra que Jesus mandou os discípulos deixar um barquinho preparado? Porque quando a multidão chegava, tinha de ter uma rota de fuga, porque senão a turma ia massacrar Jesus. Então, a multidão não tem compaixão, mas no grupo pequeno tem compaixão. Olha aí no verso 34. Marcos 6,34, presta atenção nisso. Jesus atravessou o lago para descansar, porque ele estava mal, triste, chorando, vivendo o luto e a perda do primo querido. Quando ele chega do outro lado, no verso 34, ao desembarcar, ele viu uma multidão grande e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele passou a ensinar muitas coisas. Queridos, a célula é um lugar de compaixão. E compaixão, a gente pode fazer um trocadilho, né? É compaixão.
Compaixão é se compadecer. Se compadecer é você olhar para o sofrimento da pessoa, não só de uma forma empática, mas você sentir o sofrimento dela e sofrer com ela. Quem já ficou internado aqui sabe que quando tem um acompanhante no quarto, a Solange ficou internada há 40 dias que ela fez a cirurgia, e quando ela se mexia na cama e pedia para levantar a cama ou fazer alguma coisa, eu estava desperto ali dela, isso é um conforto, alivia a nossa dor. Qual que é o problema de uma internação na UTI? Dentre outras coisas, a pessoa fica sozinha. Hoje já tem a UTI humanizada. Porque, queridos, quando alguém está sofrendo com a gente, isso alivia o nosso sofrimento. A Bíblia fala que o castigo que estava sobre Jesus nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, Isaías fala, nós somos sarados. Então, o cristão, ele tem compaixão. O cristão não se conforma de ver alguém sofrendo e ele podendo fazer algo ou não fazer. E o texto nos diz que Jesus estava sofrendo a morte do primo. Mas quando ele chega do outro lado, falando, vamos descansar, ele vê uma multidão e ele se compadece. Então, célula é lugar de compaixão. Célula, o próprio verso 34 fala que ele teve compaixão e começou a ensinar. Ô, gente, célula é lugar de revelação. Célula é lugar que a gente aprende sobre Deus. Célula é lugar que a gente chega fresquinho, novinho, bebezinho, sem entender nada, e alguém explica o beabá para a gente, pega na nossa mão para a gente aprender a escrever, ler, reler, pergunta se a gente entendeu. Célula é lugar onde Deus se revela para nós. Ah, pastor, então para eu ser um líder eu preciso ter teologia? Não, não. O líder é aquele que tem compaixão e que quer revelar Deus para a pessoa. Mas se ele não entender a pergunta que a pessoa fez, ele não tiver resposta, ele fala, ó, semana que vem eu te respondo. E ele liga para o supervisor dele, liga para o pastor ou para a pastora, ensina para nós isso. Revela o que Deus está mostrando aí, porque eu tenho uma pessoa que eu tenho compaixão e ela está perdidinha, ela está confundindo Jesus com Genésio. Então é importante, célula é lugar de revelação. O verso número 35 está escrito assim, olha o verso 35, né? Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Querido, sabe o que a célula é? Célula é lugar de superação. Pastor, o que quer dizer isso? Olha o exemplo. Os discípulos se viram numa situação que eles falaram, não temos saída. Vão mandar esse povo embora e cada um se vira. Eles vão pegar o dinheiro, vão atrás da venda, vão se virar. Vão mergulhar no lago e morder o peixe na boca ali, pescar na boca. Jesus fala, não, vocês podem dar de comer para eles. Eu aprendo que a célula é um lugar que a gente se mobiliza. A célula é um lugar que a gente se une. Gente, vamos orar pela fulana. Acabei de receber uma ligação que ela não está bem. Pessoal, vamos nos cotizar aqui e vamos juntar para ir lá ajudar tal pessoa que quebrou o carro. Vamos prestar o nosso carro para ela. O Eduardo não está presente aqui hoje, ele justificou a ausência, que ele está viajando, vai assistir depois. Mas o Eduardo, esses dias, deu testemunho na célula dos homens de honra. Que ele, quando roubaram o carro dele, e ele ficou sem ter como viajar, sem ter como trabalhar, porque ele trabalhava com carro, ele ficou, além de ter tomado um prejuízo grande, não tinha acabado com a fonte de renda dele. Os irmãos da igreja se mobilizaram. Teve gente que deixou a esposa andando de Uber para poder emprestar o carro para o Eduardo viajar. E teve uma família da igreja que chegou um dia para ele e falou, Eduardo, você está precisando do carro, não está? Tô. Vem aqui em casa que eu tenho um para você. E ele achou que o cara ia emprestar um carro para ele. Ele chegou lá e falou, o que você acha desse carro? Um Sandero. O Eduardo falou, ótimo. Ele falou, tá aqui a chave, é seu. E o irmão da igreja deu um carro para o Eduardo, que é o carro que eles têm até hoje. O Eduardo deu testemunho, Zé Eduardo e Elisângela. Sabe o que é isso? É superação. Sabe o que é isso? É a gente ter compaixão
e querer aliviar o sofrimento do outro. Então Jesus falou para eles, deem vocês mesmo de comer. Jesus não estava falando alguma coisa sem conhecimento de causa. Queridos, eu falei isso no Instagram outro dia e preguei aqui na igreja. Deus não pede nada para nós, que Ele já não tenha nos dado muito mais. Então, quando eu dou um carro para alguém, é porque Deus já me deu muito mais do que um carro. Então, a célula é lugar de compaixão, é lugar de revelação da vontade de Deus por meio da palavra, e célula é lugar de superação. Juntos nós somos mais fortes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E concluindo, célula é lugar de consagração. Olha o que Jesus falou, né? No verso de número 38. Quando Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Aí ele falou, ide ver. Sabendo eles, responderam 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100, de 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Queridos, célula é lugar de consagração. Jesus, ele ensinou a gente que o pão, os nossos parcos recursos, só podem ser abençoadores nas mãos de Jesus. E aí, deixa eu falar algo muito sério para você que eu nem escrevi. Deus está me lembrando agora, eu creio que é de Deus. Consagração é sacrifício. Quando aquele menino ofereceu os 5 pães e os 2 peixes que ele tinha, ele sacrificou algo. Talvez a mãe dele falou para ele, menino, guarda bem a tua matula, economiza, para você não passar fome. E chega naquela hora, anoitecendo, ninguém mais tinha comida, e aquele menino fala para os discípulos, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que aquele rapaz fez? Sacrificou. A gente precisa, como líder, aprender. A gente vai ter um momento que eu vou precisar sacrificar o meu tempo. Vou precisar sacrificar a minha energia. Ontem, queridos, testemunhando aqui com vocês, ontem foi um dia muito difícil para mim, com algumas reuniões, e eu fiquei no final do dia muito abalado, emocionalmente e espiritualmente, fisicamente também. Eu cheguei em casa, tinha uma célula se reunindo ontem com aniversário. A Solange falou, bem, eu vou na célula, vamos? Durante o dia eu falei, vamos. Eu cheguei em casa, era 5 horas da tarde. Aí eu falei para a Solange, bem, eu não dou conta. Ela foi perguntar como tinha sido a reunião, eu falei, não estou com cabeça nem de falar agora. Depois eu conto para você. Ela falou, você vai na célula? Falei, bem, eu preciso dormir um pouco, eu preciso parar, que eu estou capotado. Aí eu deitei, ela foi tomar banho. Isso era 5 e pouco. Eu acordei às 8 horas, a célula era 7h30. Aí eu falei, não, a Solange não foi. Eu saí correndo, ela tinha ido. Aí eu aproveitei para terminar essa aula que eu estou dando para vocês aqui. Aí quando ela voltou, ela falou, bem, eu saí do banheiro, eu fiz barulho, você nem se mexeu na cama. Eu não quis te acordar. Queridos, às vezes, liderar te leva ao sacrifício. Mas não tem problema, Jesus já fez um sacrifício muito maior por mim. Alguém perguntou para mim agora há pouco, né? Vindo para cá. Ednei, você precisa descansar. Eu preciso descansar, sim. Mas eu vou ter a eternidade para descansar. E o que eu posso... Ah, pastor, mas o senhor é só pastor, hoje é fácil. Queridos, eu já fui representante comercial, eu trabalhava 10 horas por dia, viajava 200 quilômetros por dia, fazia faculdade de teologia, tinha 2 crianças pequenas em casa e cuidava de 2 igrejas que eu tinha plantado, uma em Valinhos e uma em Campinas. Então, se tem alguém que sabe o que é sacrificar tempo, sacrificar um monte de coisa, é você e eu. E vale a pena. Eu não estou falando aqui como lamentando, não. Aquele menino, você imagina a satisfação daquele menino e a realização. Ele comendo mais do que 5 pães e 2 peixes, porque ele comeu o pão multiplicado. E ele sabendo que tudo aquilo tinha sido fruto do sacrifício dele. Então, célula é lugar de consagração / sacrifício. Você que está anotando, anote aí. Célula é lugar de consagração / sacrifício. O verso 41 fala assim, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães,
deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Você imagina esse momento? Você imagina a comunhão, a festa? Você imagina o povo celebrando, de onde saiu essa comida? E um fala, está saindo do cesto que Jesus deu. Os discípulos pegaram aquele cesto, encheram os dele e continuaram enchendo e multiplicando. Você imagina que celebração que foi aquilo? Então, célula é lugar de comunhão, célula é lugar de vida, célula é lugar de estarmos juntos. Então, queridos, você está sendo treinado, e você já participa de uma célula, você está sendo treinado para ser um líder de tudo isso. Que coisa, é um privilégio. Jesus já fez o serviço pior e mais difícil, que foi morrer na cruz. E agora ele entregou tudo para nós, falando assim, curta isso, né? Então, célula é lugar de compaixão, de revelação, de superação, de consagração, de sacrifício, de comunhão. E, por fim, olha o verso de número 43. Todos comeram e se fartaram, verso 42 e 43, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sabe o que é isso? Frutificou, multiplicou. Os discípulos que não tinham o que comer, além de sair de barriga cheia, empanturrado, eles levaram cada um deles um cesto de pães e peixe para casa. O Pedro chegou em casa para a sogra dele, que tinha sido curada por Jesus. Eu preguei isso ontem no Meia Hora. E o Pedro falou, gente, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Hoje na célula, Jesus fez um milagre. A compaixão, a revelação, a superação, a consagração, o sacrifício, a comunhão estava presente. E olha o que eu estou trazendo para casa. Essa é a sensação do líder quando volta para casa depois de uma célula. Essa é a sensação quando no domingo na igreja você tira uma foto. E aqui tem diversas células que fazem isso, né? No culto, tira a foto do povo da célula. Essa é a sensação quando você posta uma foto de uma pessoa que você orou na célula e ela posta o resultado da oração do milagre. Quando você vai jantar com o pessoal, quando você vai fazer um churrasco, quando você reúne o povo na igreja, quando você vê o seu quilo do amor colocado no altar, é sinal que a célula está frutificando. Então, queridos, como enfrentamos nossas más notícias determina como transformaremos as mesmas. A má notícia que João Batista tinha morrido, a má notícia que o povo não deixou Jesus descansar porque todo mundo foi para lá, a má notícia que não tinha comida para todo mundo. A forma que eu enfrento a má notícia é o meio pelo qual essa má notícia vai ser transformada. E o exercício da compaixão se dá na ausência de julgamento. Se eu julgar as pessoas, se eu começar a avaliar o que a pessoa fez ou deixou de fazer, se ela tem mérito ou não, aí sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter compaixão. Compaixão acontece quando não há julgamento. Deixa Jesus julgar a pessoa. Deixa Jesus avaliar se ela está colhendo o que ela plantou. A minha posição não pode ser de juiz. Quando eu paro no semáforo e alguém vem pedir alguma coisa para mim, eu faço isso, eu olho para o camarada, eu penso assim, esse cara podia trabalhar. Será que se oferecer um terreno baldio para ele capinar, ele vai querer? Eu estou julgando. Eu não estou falando que é precisa dar dinheiro e isso é expressão de compaixão, eu estou dando um exemplo. Quando eu julgo, eu não tenho compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu deixo Deus julgar. Sobre essa segunda, para a gente ir para a terceira e concluir. Estratégia de crescimento. Jesus, ele mostrou a estratégia de reunir 12 mil pessoas em grupos pequenos para que fosse um lugar de compaixão, de sacrifício, de consagração, um lugar onde a bênção da superação, da revelação da vontade, da comunhão e da frutificação tivesse presente. É isso que você está sendo treinado. É isso que os discípulos 12 foram treinados para fazer da nossa vida um pastoreio de grupos pequenos em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta, algum testemunho? Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Quando você falou desse exemplo, né, do mendigo, né, que às vezes a gente julga, ainda que não fale, eu concordo com o que o senhor está falando, né, que a gente tem que desaprender a julgar, mas sabe uma coisa que particularmente me irrita muito?
vamos usar essa situação, mas a gente pode aplicar em qualquer outra, né? É, é perceber que a pessoa tá tentando te enganar, se sentir enganado, entendeu? Você Se não quer acabou. trabalhar, beleza, Raquel, agora a gente achar que a gente é besta. mas aí, Agora, olha só, você já está ah, julgando. Quando você fala isso, você está julgando. mas o efeito que traz para mim, não estou nem falando dessa situação, a gente pode usar isso em outras coisas. Às vezes você está ali Isso. de boa fé, acreditando numa pessoa, você está, entendeu? Você tira qualquer pensamento de julgamento ou de malicioso, entendeu? Aí, de repente, aí lá na frente você descobre que, na verdade, era tudo aquilo que você evitou de pensar assim. E aí você se sente um bobo enganado. Aí eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Entendi. Legal, legal. Raquel, eu penso assim: se eu julgar, eu vou correr o risco de fazer um mau julgamento e aí eu sou um bobo. Mas se eu não julgar, eu não avaliei, então eu não tenho como receber a pecha, o apelido ou a sensação de ter sido enganado, porque eu não fiz julgamento. E a compaixão, ela nunca entra em juízo. Entendeu? A compaixão é eu sentir a necessidade da pessoa e agir em prol dela. Se eu descobrir que ela foi falsa, eu tive compaixão dela. O meu sentimento foi verdadeiro. Ela foi falsa. O meu foi verdadeiro. Uma vez aqui na igreja, gente, o doutor Cecílio, ele era diretor técnico do Hugo, do hospital. Chegou um cara aqui que uma outra igreja metodista da cidade mandou aqui para a central e o cara pedindo ajuda. Era um morador de rua e ele tinha o braço quebrado. Só que, Raquel, o braço dele não era fratura exposta, mas, não lembro o nome dos ossos aqui, né? Ele estava quebrado e ele mexia o braço, a ponta do osso levantava a pele. Gente, eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu falei, não, eu não vou dar dinheiro para você, não. Eu vou te levar para o hospital. Liguei para o Cecílio. Cecílio, pastor, traz ele aqui. Pegamos a Kombi da igreja, colocamos ele dentro. Quando ele chegou no Hugo, abriu a Kombi, ele foi embora. Por quê? Porque ele estava fazendo daquilo meio de vida. Entendeu? Ele foi falso. A minha compaixão foi verdadeira. Então, quando eu julgo, o meu critério pode estar desajustado e eu posso julgar gente inocente e posso não julgar gente culpada. Se eu não julgar, eu me isento de um mau juízo. E aí a compaixão vai estar presente. E o julgar, queridos, não é só nisso. É quando alguém na célula está chegando atrasado de novo, sabe? É quando alguém na célula faz os mesmos pedidos. É quando alguém na célula intervém na sua fala e você fala, ai, perdi o raciocínio. O que a gente precisa? Compaixão. Compaixão. É agir com muita paixão. Compaixão. Tranquilo? Ô, pastor, Oi, quando Diva. alguém na cela, né? Qualquer motivo é motivo para não vir. É Qualquer isso, problema é motivo para não é vir. isso. Não pode julgar, não É pode. isso, percebe? Você falou tudo, Diva. Você se dedicou, você saiu mais cedo do trabalho, você fez tudo o que você precisava. Aí chega na hora, falou, eu não vou. Por quê? Porque vai ter jogo da seleção. Ô, raiva que eu fico. Uma mensagem, olha, hoje Oh, não meu vou Deus. dar É para ir. isso, é isso. Ai, meu Deus, Mas você vê, nessa hora, tu aperta o botãozinho da compaixão. Tchom, deixa a compaixão. é isso mesmo, é isso mesmo. Amém. Queridos, lembre de colocar o seu nome de quem está com você aí no chat, se você não colocou ainda. Se já colocou, tá de boa, mas se não colocou, coloque, por favor. Vamos para a última pergunta, que eu quero responder junto com vocês aqui. Célula como extensão da igreja. Essa, dentro do módulo 1, a segunda aula, a visão que nos move e a estratégia celular. Falamos por que fazemos o que fazemos, falamos da estratégia de crescimento através das células, e agora eu quero falar que a célula é uma extensão da igreja, né? E aí, células podem ser definidas como relacionamentos, igreja é relacionamento. Se a igreja é o corpo de Cristo, biologicamente o corpo é composto por células. Se você tem uma pessoa lá que não está vindo no templo, ela é da igreja. Ela frequenta a célula,
ela é pastoreada por você, ela se envolve, mas é importante em toda reunião você lembrar que a célula é da Igreja Metodista, você falar do quilo do amor, você falar que domingo vai ter Santa Ceia, que vai ter encontro de conferência de casais, porque daí você não fica uma célula alheia. Através dos avisos, através desse momento, você traz a célula para a vivência da igreja. Ah, pastor, mas hoje não tem visita nenhuma e todo mundo já ouviu falar semana passada. Ouve de novo, não tem problema. E aí uma estratégia para você, líder, se você ainda não é, quando você for, coloque as pessoas para fazer esse momento. Você já está treinando líderes. E aí você vai ver aqueles que se destacam. Né? Tem pessoas que se destacam em algumas coisas. Então, deixa que tal pessoa vai falar do quilo do amor. Pastor, mas toda vez a gente fala e ninguém traz. Continua falando. Deixa tal pessoa falar dos avisos da igreja. Pastor, mas todo mundo aqui é da igreja. Vamos, porque isso é uma forma da gente trazer a célula para o contexto da igreja enquanto templo, porque a célula é a igreja enquanto o corpo de Cristo. Célula pode ser definida como relacionamentos. Queridos, célula não é, preste atenção nisso, não é a reunião. Às vezes a gente, quando chega em agosto, a célula está de férias. Não! Célula não está de férias. Eu mesmo de férias eu respiro. Eu mesmo de férias eu tenho de comer. Então a célula, ela existe constantemente. Tem uma época que a célula suspende as reuniões, mas a gente continua sendo célula. Não há discipulado sem convivência. Sabe, uma coisa que eu fico muito chateado na igreja, pessoas que vêm uma vez por mês e são igreja. E amém, são, mas não são comunidade, não tem convivência. Lá em Hebreus está escrito que não é para deixar de congregar, como alguns fazem e acabam se perdendo, né? Eu não separei esse texto, deixa eu ver onde está aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o discipulado acontece na célula, na convivência. Por isso que é importante, se a célula for muito grande, as pessoas faltam e a gente nem se dá conta. Porque o líder, ele não é pastor de dedicação exclusiva. Ele trabalha, ele estuda, ele tem a família. Para o líder cuidar de uma célula de 30 pessoas, ele não vai cuidar bem. Ele não vai dar conta. Agora, se for para cuidar de uma célula de 10 ou 12, ele consegue melhor. E quando alguém falta, a convivência vai ser perdida e isso vai chamar atenção. Os estudiosos, os doutores do discipulado, de célula, as igrejas com visão celular, elas entendem que o número ideal é de 8 a 16. 8 a 16, a média dá 12, que foi o que Jesus escolheu. Então, a gente acha que Jesus fez uma boa escolha. Então, por que Jesus não escolheu 30 apóstolos, 30 discípulos? Então, para nós, uma célula de 8, e às vezes tem gente que gosta de números. E se você vê uma célula com pouca pessoa, você fala, a célula não foi boa a reunião hoje. Foi sim, cuidamos melhor uns dos outros. Deu tempo de todo mundo falar. Então, quando uma célula chega a 16, a 20 pessoas, já pode multiplicar em 2 de 10. E o DNA daquela célula abençoada vai ser duplicado. E a gente pode reunir uma vez por mês todas as células daquele DNA, uma rede. Então, célula é convivência. Não há reino de Deus sem comunhão. Gente, Deus existe, um ser único, existe em comunhão de 3 pessoas. Olha que coisa maluca. A Trindade. Então, Deus é um ser único, não existem deuses, mas Deus existe na pessoa, na expressão de 3 pessoas da Trindade. Então, não há reino de Deus sem comunhão. O próprio Deus existe no formato de um grupo pequeno. Os relacionamentos mais saudáveis e profundos que você terá são aqueles em que você se importa mais com o outro do que consigo mesmo. A pastora, quando dá aula sobre comunicação não violenta, pastora, você faz uma distinção entre empatia. Conta para nós um pouquinho sobre isso.
A Simone, daqui a pouquinho, segura um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu te passo a palavra. Pastora, explica para nós um pouco. Amém, pastor. A empatia é um conceito que o pessoal traz, né? Muito, de um conceito popular, que é se colocar no lugar do outro. Mas dentro da CNV, a empatia, ela é uma compreensão respeitosa do que o outro está vivendo, porque nós, ao nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos colocar a partir da nossa perspectiva de vida, das nossas experiências, dos nossos princípios, da nossa moralidade. Então, se torna difícil nós exercermos a compaixão dessa forma. Então, quando eu tento exercer a compaixão usando a empatia, eu posso não ter êxito, porque eu vou usar a minha visão de mundo, de vida, de tudo. Então, inclusive também os meus princípios e a minha moralidade. Um exemplo, eu vejo uma pessoa, uma garota de programa, sofrendo, pedindo ajuda. Aí eu vou, vou me colocar no lugar dela. Nossa, eu acho isso aí um absurdo, esse tipo de atitude. Eu não vou conseguir exercer a compaixão me colocando no lugar dela a partir da minha perspectiva. Então, a empatia é você respeitar o que o outro está vivendo. Agora, a compaixão é você sentir essa dor, é você se compadecer de tal forma que você dói, mas sem julgamento, livre dessas expectativas, dessas experiências que nós já temos, livre da nossa moralidade, dos nossos princípios, assim, é eu de fato me compadecer, doer dentro de mim. Amém, amém. É isso. Uns tempos atrás eu estava conversando com a Solange sobre moradores de rua, né, em situação de rua. E aí ela estava falando, mas todo mundo é drogado, a gente estava conversando sobre isso. E eu comentei, gente, quem consegue morar na rua se não tiver entorpecido? Quem consegue conviver com um rato, com barata, com risco de ser incendiado, se não tiver debaixo de entorpecente, seja álcool, seja droga? Então, a ideia da compaixão não é só eu olhar e falar assim, ô coitado, mas é eu entender, né? E eu sentir. Então, os relacionamentos mais saudáveis e profundos são aqueles que você se importa mais com o outro do que com você mesmo. Eu vou citar aqui, né? Vou só projetar para a gente passar. Eclesiastes 4, verso 9, é aquele famoso texto. Depois você vai ler, anota aí, né? É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A gente usa esse texto muito em casamento, na vida conjugal, mas o texto não está falando de vida conjugal. A célula é um lugar onde esse texto se cumpre. É melhor serem 2 do que 1, estarmos em mais gente, porque o cordão de 3 dobras é aquela ideia da corda, né, que é entrelaçada, ela se torna muito mais forte, né? Lá em Provérbios 18, verso 24, Ô, está escrito... pastor, antes do senhor Oi, ler, só falar uma coisa. por favor. Essa questão Você da pode, a comunhão. Simone não. Brincadeira, Simone. Tadinha! Às vezes nós temos a tendência de fugir da comunhão quando nós temos muitas coisas mal resolvidas dentro de nós. Medo de expor, né, nossos pecados, nossos medos, nossas feridas, né? A gente quer guardar pra gente, a gente tende às vezes a retrair e a não se dispor a viver essa vida em comunhão, porque acaba que em algum momento aquilo que a gente acha feio em nós vai aparecer. Então, quando a gente vê alguém fugindo muito da comunhão, que a gente possa exercer essa compaixão também, porque às vezes a pessoa está tentando, às vezes, só esconder algo que ela acha que é muito feio dentro dela, e que talvez que ela acha que ninguém vai entender, que as pessoas vão, né, crucificar e tudo mais. Porque nós fazemos isso, eu já fiz isso. Quando eu não tô bem comigo e alguma coisa assim, às vezes a minha tendência é querer ir pro isolamento. Mas eu vejo que o isolamento não é o meu lugar. Deus não me chamou para aquele lugar. Então eu, com a força do Espírito Santo, eu me coloco nesse lugar da comunhão porque eu sei que eu preciso. Mas nem todo mundo tem essa força para conseguir romper com este lugar. É isso, pastor. Amém, amém, amém. Para a gente concluir, e aí dar uma rodada de falas, né? Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Deus valoriza profundamente as suas amizades, porque Ele sabe que os relacionamentos que você constrói hoje estão definindo a sua personalidade. Você já ouviu aquela tese, né, que diz que nós somos resultado das 5 pessoas com as quais nós convivemos mais de perto.
Então, as nossas amizades definem quem nós somos, definem a nossa personalidade. Se o meu sonho, se for um sonho dado por Deus, você não pode realizar sozinho esse sonho. Você não foi projetado para cumprir um propósito de Deus sozinho. Deus nunca pensou, a salvação individual, mas Deus cumpre o propósito dele quando o sonho dele é compartilhado e realizado não sozinho, não na solidão. A maneira como Deus atende às nossas necessidades é por meio de pessoas. Precisamos ter atitudes que tornam as pessoas ao nosso redor pessoas melhores. Então, olha que espaço para fazer isso numa célula. A célula você se reúne semanalmente. A célula você, hoje, a bênção do WhatsApp, você está conectado o dia inteiro. Quando acontece uma coisa, você coloca lá e todo mundo... Gente, se tem um grupo que você não pode arquivar, é o grupo da célula. Porque senão não está tendo sentido para você. Esses dias eu falei com alguém se ele tinha visto uma coisa do grupo. Eu falei, ei, pastor, esse grupo está arquivado. Eu falei, o líder não pode ter essa... A célula é um lugar que eu tenho que estar sempre atento, porque é nesse ambiente que Deus vai me abençoar e eu vou ser instrumento de bênção na vida de muita gente. Se você não lidera as pessoas para elas serem melhores, você precisa urgentemente se tornar um líder melhor. Então, eu preciso ser um líder de excelência para que as pessoas se inspirem em mim. Aquilo que a Simone falou, é o meu testemunho baseado na palavra de Deus que vai tornar as pessoas melhores. Se você não lidera pessoas para elas serem melhores, você precisa urgentemente se tornar um líder melhor. Como que eu vou falar sobre horário, né? Se eu chego sempre atrasado no culto e quero que a turma chegue na hora na minha célula? Como que eu vou falar para o povo vir para a igreja se a turma vem e não me vê na igreja? Então, eu me torno um líder melhor quando eu dou testemunho, quando as pessoas veem em mim e se espelham em mim. O único jeito de saber que as pessoas estarão com você quando você precisar é porque você está com elas quando elas precisam. Vou repetir isso. Como você sabe que quando você precisar, alguém vai estar com você? Porque quando elas precisaram, você estava com elas. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se você cuidar das pessoas, você vai ser cuidado. Se você for um líder de excelência, você vai inspirar outras pessoas. Precisamos de líderes que decidam viver relacionamentos que funcionam. Sabe, gente, relacionamento, você precisa ser aquela pessoa que vai impulsionar o povo para frente, que vai pôr a turma para sentir aquilo que você está sentindo. A gente não pode ser um líder igual a família Adams, que fica uma nuvenzinha permeando na cabeça. Aquele líder que nunca vai dar certo, aquele líder que acha que é bom parar mesmo. Não! Eu e você precisamos, e não fazer da boca para fora, não. Mas nós precisamos acreditar e sermos motivados por Deus para gerar motivação de Deus nas pessoas. Então, nós precisamos ser aquelas pessoas que impulsionam, que movem as pessoas. Vai ter um Enem, você é líder dos juvenis, dos adolescentes, você está adolescente da sua célula, mobiliza, motiva. Porque se você chegar falando para a pessoa que está tudo ruim mesmo, que vai ser difícil. Esses dias uma irmã da igreja me procurou falando que ela estava tirando carteira de habilitação e ela estava com muita preocupação se ela conseguiu ou não. Queridos, o que eu fui falar para ela? Que eu conheço gente que repetiu 15 vezes e desistiu? Que eu conheço gente que tirou carteira e nunca dirigiu? Que eu conheço gente que tirou carteira e bateu o carro? Não, eu não estou motivando, impulsionando essa pessoa. Se ela me procurou, é porque, e eu não vou falar mentira, mas eu vou mostrar a verdade. Olha, não, eu falei para ela, não fica nervosa, você não precisa ficar com medo de reprovar, porque se você reprovar no teste lá da habilitação prático, você vai ter daqui 15 dias fazer de novo, vai perder 15 dias da sua vida e vai perder lá 600 e quantos reais, 200. Você não vai perder algo tão sério para você ficar tão nervosa. Você não vai perder um ano da sua vida. Então, eu impulsionei a pessoa. Não sei se já fez a prova, mas esse é o nosso caminho. Precisamos ser o tipo de amigo que impulsiona as pessoas ao seu redor e a melhor maneira de elevar é sendo o modelo do que elas precisam mudar. Paulo falou isso em 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Queridos, as pessoas vão olhar para você. A sua célula reflete quem você é. A sua família
reflete quem você é. Então, as pessoas precisam ser impulsionadas pelo seu modelo, pelo seu jeito. E aí nós estamos falando de liderança que aplica em qualquer coisa. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, você que é síndico de um prédio, você pode aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui na sua vida fora da igreja. Por fim, eu citei Eclesiastes, o cordão de 3 dobras, né? Precisamos convidar Jesus para o centro dos nossos relacionamentos e, ao mesmo tempo, apresentar Jesus para aqueles com quem nos relacionamos que ainda não caminham com ele, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Jesus precisa ser o centro da nossa célula. A estratégia, tudo que a gente apresenta aqui, não pode se sobrepor ao senhorio de Jesus e aquilo que ele orienta. Porque, queridos, a gente pode ter as melhores estratégias do mundo. Sem Jesus, vai ser pior do que coach. Mas com Jesus, o cordão de 3 dobras vai fazer diferença. Simone, a palavra é sua agora. Por favor, me desculpa não ter dado aquele momento. E quem não quero escreveu o falar nome, mesmo. escreva. Ah, Simone! Tô brincando, pastor. Pastor, deixa eu te perguntar, era do início lá da fala do senhor desse tema, quando o senhor falou que tem que sempre frisar, metodista, não sei o quê. A gente é errado eu falar numa célula para o visitante que a célula não prega religião? Não, não é errado. Pode falar. Não, não tem nada de errado. Gente, essa semana, terça-feira, eu fui falar numa imobiliária, 8 horas da manhã, fazer uma devocional lá. É Café com Deus Pai com o pastor Ednei. E quem que é? Esse daí é seu líder de célula aí, Simone? Quem que é esse daí? Essa aqui é a líder da nossa nova célula. Eu vou levar o Bento nessa célula, então. Bora, Mas bora. aí eu estava nessa reunião e eu falei, gente, eu não estou aqui falando de igreja. Se placa de igreja fosse importante, ela não estava do lado de fora. Eu estou falando de Jesus. Então, célula, eu não estou pregando igreja. Agora, não é porque eu não estou falando que a religião salva e é importante que eu não posso dar aviso, porque daí eu também vou estar sendo desonesto com a pessoa. É uma célula da igreja metodista. E se eu abrir mão de falar com medo que a pessoa se escandalize, eu estou abrindo mão da compreensão que é o Espírito Santo que faz. Quantas pessoas ficam com medo, vai escandalizar. E Deus age e faz o milagre, porque é o Espírito Santo que faz. Então, gente, aqui nós não pregamos religião, não, mas nós somos a célula de uma igreja. Não estamos pregando religião. Não estamos falando que a igreja metodista que salva. Mas quem são vocês? Eu, geralmente, quando vou em lugares assim, semana passada eu fiz 2 ofícios fúnebres, eu falo, olha, sou pastor da igreja metodista, mas não estou falando aqui de igreja metodista. Por quê? Porque tem algo maior do que a igreja metodista, que é Jesus. Tranquilo? Outra pergunta, outra consideração. O nosso tempo passou 1 minuto, mas dá para a gente falar alguma coisinha. Tem dúvida? Se não, eu vou pedir para todo mundo abrir o vídeo, a câmera aí. E a semana passada a Gabi tirou foto. Não sei se foi a Gabi ou o Arthur. Vou pedir para eles tirarem de novo, ficou boa aquela foto. Se você puder, coloca o celular na posição horizontal. Isso, vai colocando aí e nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. E depois desse momento a gente vai tirar foto, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa conexão que nós temos não só na internet, mas espiritual. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos habilita a sermos corpo e mesmo distantes, estamos ligados pelo Senhor no Senhor. Deus, oramos, como a pastora orou no início, oramos por cada vida, por cada família aqui representada, oramos por cada célula, pelas células que essas vidas liderarão. E pedimos, Deus, que tudo aqui aprendemos hoje, muito mais, o Senhor realize nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, é nossa oração com gratidão. Amém e amém. Amém.